Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a bala no bairro da Mostardinha. Motoqueiros assassinam jovem a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes. Com o Bandeira 2 desta sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Pelo menos até agora no estado de Pernambuco foram registrados, de ontem para hoje, 24 horas, foram registrados 6 assassinatos, mas daqui a pouquinho a gente vai ver se teve mais alguma coisa, porque foram 6 homicídios nas últimas 24 horas em Pernambuco. Um crime ocorreu no interior, pelo menos até agora, e 5 no Grande Recife. E até agora, este ano no estado de Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, foram registrados 3.360 homicídios. Eu falei, 3.360 pessoas foram assassinadas no estado de Pernambuco, estinadas no estado de Pernambuco, estinadas no estado de Pernambuco, desceu na rua Luiz Barbalho, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Só que o suspeito foi um cara só, ele foi pego, isso mesmo, Antônio Carlos da Costa, 39 anos de idade, foi preso em flagrante. Ele foi agarrado por policiais do batalhão dele, Rádio Patrulha. Ele estaria com simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo, isso. E aí ele foi agarrado, foi levado para a delegacia de plantão em Boa Viagem e lá foi autuado em flagrante. Pablo Juan Jeremias Almeida, um jovem com 19 anos de idade. Ele, ao sair da residência dele numa bicicleta, ele foi emboscado e baleado na rua Santa Lúcia, na comunidade Caiara, no bairro da Iputinga, zona oeste do Recife. Isso mesmo, crime praticado por elementos desconhecidos. Ele chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, chegou a ser removido para o Hospital da Restauração, mas infelizmente o rapaz não resistiu e faleceu. De acordo com informações, ele era gente boa, não tinha nenhum envolvimento com coisas erradas e foi assassinado. Cruel isso, né? O corpo de Pablo Juan Jeremias Almeida, de 19 anos de idade, foi removido do Hospital da Restauração para o Instituto de Medicina Legal e a polícia segue investigando o caso. Diogo Belarmino da Silva de Freitas, com 32 anos de idade, residente no Alto do Guilhermino, em Água Fria, zona norte do Recife. Ele morreu na residência, que teve a casa incendiada, isso mesmo, morreu com fio enrolado no pescoço e a polícia trabalha com a hipótese de homicídio. E segundo informações, ele havia chegado na noite de antes de ontem, havia chegado com o amigo Fábio Mamed, e este amigo Fábio Mamed, está sendo suspeito aí desse crime, está sendo investigado. Inclusive, o corpo de Diogo Belarmino da Silva de Freitas foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Edson da Silva, um homem com 50 anos de idade, ele foi brutalmente espancado na área central do Recife por elementos desconhecidos. Ele foi levado inicialmente para o Hospital da Restauração e depois removido para o Alfa em Boa Viagem, mas não resistiu. Ele acabou morrendo e o corpo do cidadão Edson da Silva, de 50 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E um homem, minha gente, foi assassinado na pracinha de troca-troca no bairro Santo Antônio de Carpina, isso mesmo. Segundo as primeiras informações, um homem identificado como Fábio Cabeça, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo, isso sendo efetuados por um homem que chegou no local encapuzado em um carro não identificado. Populares informaram que a vítima estava jogando baralho no local no momento em que foi surpreendido e assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Elzio Teixeira Maciel, um idoso de 66 anos de idade, vamos falar daqui a pouco, foi acidente. Vamos falar dos acidentes que ocorreram de ontem para hoje, começando logo com um grave acidente, minha gente, envolvendo uma carreta, uma van e um carro. Esse acidente deixou 3 pessoas feridas. Esse acidente foi na PS-60 em Pojuca. Quem traz informações para a gente é o repórter Adúlcio Lucena.
A colisão aconteceu na estrada do município de Ipojuca. 3 pessoas ficaram feridas e precisaram de socorro. Testemunhas contaram à polícia que a van e o carro de passeio seguiam pela PE 60, no sentido Recife. A carreta vinha do lado oposto da rodovia, quando a colisão aconteceu. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão. Ele chegou a ser arremessado da cabine. O condutor da van estava sozinho no veículo. Ele chegou a ficar preso às ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros. O empresário Diego Santos é amigo da vítima e contou que minutos antes a mesma carreta já tinha apresentado problemas na pista. Ele era ex-funcionário, trabalhou comigo. Esse caminhão ele tinha caído lá atrás, tinha dado um elo e os pessoal que ia passando na hora, os caçambeiros, amarraram a corda e tiraram ele, puxaram. Aí perguntaram se ele estava bem, falou que sim. Aí ele seguiu a viagem, com 2,5 km, de 1 km a 1,5 km, ele colidiu com a van que vinha certa, sentido a Recife, a van e o HB20 que vinha atrás da van. Aí quando colidiu, ele, segundo informação, se você observar, não tem frenagem, ele passou direto. Então ou ele cochilou ou ele passou mal, o motorista do caminhão. É tanto que ele voou da cabine, ele voou para a pista. E o motorista da van ele ficou preso na ferragem. Segundo informação, ele fraturou o braço, a perna. E o importante é a vida, né? Isso aí é bem material, a gente conquista, né? Aí por conta de uma, eu não sei se foi imprudência, responsabilidade, se você olha, checar ali o caminhão, segundo informação, o caminhão está atrasado, a habilitação do motor já é vencido e os pneus tudo no arame, careca, os pneus dianteiros cortados, está sem condições de rodar na estrada. Recentemente está acontecendo vários acidentes nessa PS60, na PS60, na 09, na 051, devido ao estado da estrada, muito buraco, o pessoal reclama. Recentemente morreu uma criança ali num acidente de um carro ali na 51, na rodovia 51, e o estado está cada vez mais ficando pior. A situação aqui no nosso litoral sul de Pernambuco, que você vê as nossas entradas que acessam uma das melhores praias do Brasil, Porto de Galinha, está deixando a desejar. E tá aí a situação da gente aí, a gente que depende do turismo, trabalha com transporte turístico, e os comerciantes, barraqueiros, burgueiros, taxistas estão sofrendo muito, porque a gente está sentindo falta do turista em Porto de Galinha. A Guarda Municipal e o BPRV foram acionados para a ocorrência. A pista ficou interditada nos 2 sentidos e um longo congestionamento se formou na rodovia. A polícia investiga as verdadeiras causas do acidente. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. E em Ipojuca, minha gente, ainda houve um outro acidente. Jailson Paulo Ribeiro, 41 anos de idade, ele pedalava uma bicicleta, foi atropelado e morto por um caminhão. Isso aconteceu bem no centro de Ipojuca e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E ocorreram outros acidentes também de ontem para hoje, outros acidentes, a coisa está séria nas estradas. Na PE 270 em Arco Verde, um acidente de motocicleta provocou a morte de José Lucierre Vitorino, de 34 anos de idade. Ele morava em Buíque. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Na rodovia Luiz Gonzaga, no bairro Novo, em Pombos, um acidente, foi um capotamento de um carro HRV de prata, um carro prata. Esse carro capotou e o resultado, um cidadão idoso faleceu, o senhor Gilberto Osório de Oliveira Andrade Filho. Ele tinha 74 anos, morreu na hora, 74 anos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Antônio Alves de Brito, 64 anos, outro idoso, este morreu num acidente, uma motocicleta Bros, ele trafegava nessa Bros, perdeu o controle e caiu numa ribanceira em São José do Egito. O idoso Antônio Alves de Brito, 64 anos, foi levado para o hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Olha, minha gente, Elzio Teixeira Maciel, cidadão de 66 anos de idade, ele trafegava de motocicleta e foi alvejado a bala, um atentado que aconteceu na Avenida Geraldo Genu da Silva, no centro de Pesqueira. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos. Elzio foi levado para o hospital local com ferimentos no abdômen e também no braço esquerdo. Bruno Lima da Silva, de 23 anos de idade, este foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Antônio Vilar, na cidade de Escada, por 4 elementos. Um deles foi identificado como sendo Cauê.
Os motivos são desconhecidos. Bruno Lima da Silva foi levado para o hospital regional lá mesmo, na cidade de Escada. José Jadson Gonçalves de Lima, 42 anos de idade. Este foi brutalmente espancado na Coab Velha, em Belém de Maria, por um elemento lá, identificado como Daniel Firmino Silva de Andrade, de 27 anos de idade. Os motivos não foram informados. Daniel, o suspeito, foi preso em flagrante e autuado na delegacia local. E o José Jadson Gonçalves de Lima foi levado para o hospital lá mesmo em Belém de Maria, no interior do estado. Olha, minha gente, uma pessoa morreu em um incêndio em uma casa no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Isso mesmo, um incêndio. É aquele caso que eu falei agora há pouco, mas tem mais detalhes agora com o repórter Adúlcio Lucena. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu toda a residência, que fica na rua Alto do Guilhermino, no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. 4 viaturas foram acionadas e o corpo carbonizado foi encontrado. A vítima foi identificada como Diogo Belarmino da Silva, com 32 anos de idade. Ele tinha chegado à residência momentos antes do incêndio, acompanhado de um rapaz, como detalha o primo da vítima, Marcos André da Silva. Cheguei lá dentro, já estava dentro do fogo, cara. Quando eu fui tomar meu banho, eu já entrei dentro do fogo. Eu não vi nada, não escutei nada, não vi nada, porque eu estava no meio da rua. Lá eu sabia que estava eles dois. Mas quando eu encontrei, depois de tudo passar, só tinha o meu primo, supostamente é o meu primo, né? Porque até então ele estava irreconhecível, né? Que eu não sei nem explicar a você que eu estava ali. Só que eu vi um corpo ali carbonizado, cara. Aquela ali completamente descatalizada, né? Porque a minha irmã, que é a dona da casa, deixava, liberou, não sei como foi. Isso aqui ele chegou, tirou foto, foi lá, quando foi de tarde, de noite, a minha irmã disse, aí vai pra lá, tira as tuas coisas aqui, vai pra lá. Eu disse, por mim, tudo bem, não tem bronca não. Não, porque coisa tá aí, aquela coisa de família. Aí, de repente, ele chegou aí, também não teve, os dois chegou aí, não houve aborrecimento, não houve nada, um rapaz até, ele me ofereceu cigarro, procurou o assunto, né, eu tratei bem. Até então, eu não conheço nada dele, não sei nada dele. É como está dizendo você, um desentendimento, pode ser acidente, pode ser um crime, pode ser uma coisa causada por propósito, pode ser uma coisa causada sem propósito, mas que gerou aquilo, que deu naquilo, tudo é possível. Agora, se eu não estava, eu não posso nem criticar nem especular, né? Porque eu não estava no momento. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, estiveram no local para dar início às investigações. Após a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, o corpo foi encaminhado ao IML. Um inquérito policial foi instaurado e a polícia investiga o caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Vamos falar agora de coisas boas, né? Tanta coisa, né? Homicídios, atentados, incêndios. A polícia está investigando esse caso, né? Conforme falou o Adúlcio Lucena, mas eu quero dizer que já foram registrados nas últimas 24 horas em Pernambuco, foram 7 homicídios, subiu mais um, né? 7 assassinatos registrados nas últimas 24 horas em Pernambuco. Foi um crime no interior, um no interior e 6 no Grande Recife. E agora, este ano em Pernambuco foram registrados 3.361 assassinatos, ou seja, 3.361 pessoas foram mortas este ano no estado de Pernambuco. Olha, minha gente, o crime que aconteceu foi no bairro do Ibura, isso, um rapaz que foi assassinado com disparo de arma de fogo, já essa madrugada, pouco depois das 2 horas. Ele foi morto com tiros, principalmente na cabeça. Os policiais do 19º Batalhão foram ao local, fizeram isolamento até a chegada das equipes do IC, do IML e também o pessoal do DHPP. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia está investigando o caso. A autoria e os motivos do assassinato também são desconhecidos. É isso aí, minha gente. E uma notícia triste, né? Após ser filmado abusando de uma menina de 5 anos de idade, um idoso de 80 anos foi preso em flagrante. Isso foi no bairro do Recife, aqui no bairro do Arruda, aqui no Recife. Veja que situação, um idoso de 80 anos, ele foi encaminhado à Delegacia da Mulher, aqui pertinho, em Santo Amaro.
Alessandro Francisco Alves, de 32 anos de idade, foi agredido a golpes de faca no Bar do Luiz, em Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi levada para o Hospital Petrolina Campos, lá em São Lourenço, e removida para o Recife, para o Hospital da Restauração. Edmilson Nascimento dos Santos, 54 anos de idade. Este foi agredido a facadas em um motel localizado na Estrada da Batalha, em Prazer de Jaboatão dos Guararapes. Valdir Marques da Silva, 30 anos, suspeito. Esse cara entrou com a mulher lá e de repente deu um surto. O Edmilson foi tentar amenizar a coisa, o cara partiu, foi pra cima do Edmilson. Ele ainda gritou pra mulher: chama a polícia, a mulher nem aí. Que situação, o cara surtou. A chegada da polícia, a polícia foi acionada, chegou lá, ele ainda começou a partir para cima, querendo agredir os policiais. Teve a polícia que usar da força, segurou ele a força, foi algemado e encaminhado para o DHPP, onde foi autuado em flagrante. O Edmilson, que sofreu essa tentativa de assassinato, ele com ferimentos na cabeça, foi levado para o hospital em Prazeres. Olha, minha gente, 2 ladrões de motocicletas foram presos, presos no bairro do Rosarinho. Policiais do 11º Batalhão foram lá, seguraram os 2, que foram encaminhados à central de plantão da capital, e aí foram autuados em flagrante. Olha, minha gente, um travesti, ex-presidiário por tráfico de drogas e furtos, ele sofreu um atentado à bala na favela do Petrúcio, que fica comunidade do Bode, no bairro do Pina. 2 elementos numa motocicleta com uma bolsa de aplicativo, se passando por aplicativo, e daí eles foram assaltar o travesti. Daí o resultado, ele reagiu, correu para dentro de um colégio, os caras meteram bala. Por sorte, o rapaz não foi atingido por sorte, mas a polícia chegou e o caso foi registrado no DHPP, porque o rapaz, a vítima, prestou queixa no DHPP. Rapaz assassinado na Mostradinha com um balaço no peito. Augusto de Freitas Ferreira, 29 anos, residente na rua Adolfo Desejo, no bairro da Mostradinha, foi morto com um balaço no peito na rua Mário Libânio, lá na Mostradinha, tendo sido ainda levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA dos Torrões. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e também ligado ao tráfico. O corpo dele foi encaminhado ao IML. E atenção! Motoqueiros assassinam jovem a tiros no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, Darlison Guilherme Leão do Carmo, ele residente no Alto do Cruzeiro, em bairro Santa Mônica, no Cabo de Santo Agostinho. Um jovem de 21 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 7 horas da noite, pertinho da residência dele. 2 homens numa motocicleta branca, uma CG 160 cilindradas. Foi o garupa que atirou nele e depois fugiu, montou na motocicleta com comparsa e desapareceu. Darlison, minha gente, ele estava bebendo com outras pessoas, gente da família, e aí a informação repassada para a polícia é de que ele já havia sido preso por tráfico de drogas e não era muito bem quisto na comunidade, não. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.